Olá, amigas e amigos, estamos começando um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina e chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base. E pelo professor Domingos Marculino Braille. O professor Braille é professor emérito da Unicamp e da FAMERP. E este programa, você já sabe, chama-se Saúde e Companhia, porque nós sempre temos aqui na bancada alguém com vasta experiência em sua área que vai trazer informações para você cuidar melhor da sua saúde e da sua família. Hoje nós temos aqui Antônio Carlos Cristiano Júnior. Doutor Antônio Carlos, ele é especialista em clínica médica, em UTI, e é responsável por uma área vital em nossa instituição, que é a Câmara Hiperbárica, mas nós vamos discutir isso no próximo bloco. Primeira coisa que eu gostaria de saber, Antônio Carlos, você vem de família de médicos, você nasceu em Ibitiúva, que fica ali na região, não é na região de Bebedouro não, é Pitangueiras, né? É uma cidade de primeira. Sabe como é cidade de primeira, né? É aquela, você passa a primeira, quando chama a segunda, já acabou a cidade. Fala aí tua cidade aí, Ibitiúva. Ô, Renato, primeira coisa eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui, mas assim, Ibitiúva realmente é uma cidade de primeira. Era uma cidadezinha, hoje é um pouquinho maior, mas você veja, na minha infância ela tinha pouco mais de 1.000 habitantes, era uma cidade muito pequena. A gente até brincava de desenhar a cidade. E nasci lá, mas lá não tinha hospital. Na verdade, eu nasci em Bebedouro e fui registrado em Ibitiúva, distrito de Pitangueiras. Distrito de Pitangueiras. É verdade. Bom, eu sou de uma... Você perguntou se eu era uma família. Sua família é de médico, né? Não. Minha família não é médico. Eu sou Tua o cidade único... não tinha médico e não vem da família de médico? Não, na minha cidade não tinha médico, realmente não tinha médico mesmo, na minha época. E era a cidade onde o farmacêutico resolvia tudo, né? Farmacêutico e dentista, né? Dentista. Bom, na minha família não tem ainda nenhum médico. Eu sou o primeiro e até onde sei, até hoje o único, tá? Qual foi o teu despertar para a medicina? Onde é que apareceu? Porque normalmente você observa o médico da região, etc. Tem em tua memória onde foi que você disse, não, eu vou ser... eu te conheço há muito tempo, quem conversa com você percebe que você é um homem que tinha uma tendência às exatas, mas você vai ser médico. Na verdade foi uma decisão que eu tomei. No final do meu terceiro colegial, eu já tinha inclusive tido a oportunidade de passar numa universidade de engenharia já na metade do terceiro colegial. E no final do terceiro colegial eu falei assim, olha, eu queria algo mais na minha vida. Então eu fui fazer medicina. Não sei te explicar exatamente o que foi o chamado, mas digamos assim, foi um chamado que me impulsionou para aquilo. Eu prestei vestibular, logo passei. Que engenharia era que você estava fazendo? Não, na verdade eu não cheguei a fazer, Renato, porque como naquela época, quando você passava na metade do terceiro, você poderia até prestar vestibular na metade do terceiro colegial, mas você não podia, de forma nenhuma, cursar, né? Diferente de hoje, que hoje você pode entrar com uma ação judicial e tentar fazer o curso, né? Mas naquela época não tinha jeito, foi engenharia civil. Tá. Aí você passou, ainda cursando. Ainda cursando terceiro colegial. Aí depois decidiu que... Mas tem alguma coisa que fez você abandonar a engenharia? Não fez, não. Sempre foi assim, eu sempre gostei muito da área de exata, participei por vários anos de Olimpíadas de Matemática, mas não teve assim um fator. Foi simplesmente eu resolvi fazer e fui lá e fiz. Foi uma decisão interna? Foi algo que veio de dentro mesmo. Você formou em 1992 em Uberlândia. Você passou em outros locais, escolheu Uberlândia, como é que tu foi parar? Saiu de Ibitiúva e foi parar em Uberlândia? Não, na verdade não. Na ocasião, como era metade do ano de 86, eu só tinha duas opções de vestibular naquela época. Ou eu prestava Uberlândia ou eu prestava Londrina, tá? Uberlândia era mais perto de casa, ficava mais numa região que eu sempre gostei demais, que é o estado de Minas Gerais. Não que eu não goste do estado do Paraná, que eu adoro também,
né? Minha esposa, inclusive, é de lá, mas eu optei por ir para Uberlândia. Em termos práticos, era melhor ir para Era Uberlândia. mais prático, mas em termos de proximidade da casa, né? Você tem ideia qual é a idade da Universidade de Uberlândia? Eu estive lá dando aula há uns 15, 20 anos atrás, fiquei encantado. Tinha um anfiteatro assim depois quase em frente à escola. Na verdade é um anfiteatro no meio dos blocos, né? É muito bacana lá, eu acho legal. Era uma construção, inclusive, na ocasião já bem moderna, que eram vários blocos, tudo muito bem separado, o hospital escola muito bem planejado, inclusive você não precisa nem de elevador, apesar de ser poucos pavimentos, né? Mas você nem precisa de elevador lá, tudo rampado, um negócio bastante interessante. Eu pelo menos achava, não sei, hoje com o custo do metro quadrado de terreno, talvez construir um hospital daquele lá fique bastante oneroso, né? Mas era bem legal lá. É uma biblioteca muito bacana também. Eu gostava muito de lá, eu sou suspeito para falar. Mas respondendo a tua pergunta, o ano de 2018, em 2017 eu fui para a festa de 50 anos do curso de medicina. 50 anos do curso. 50 anos do curso de medicina. E a instituição madura. Eu sou da 28ª turma. E como é que tu veio parar no Hospital de Base, em São José do Rio Preto? Quando eu terminei a residência, quando eu terminei o internato, em 92, que como eu entrei na metade de 86, eu terminei na metade de 92. Né? Aí final de 92, começo de 93, eu prestei alguns, já sabendo o que eu queria fazer, que era terapia intensiva, eu prestei alguns locais. Eu prestei o HC de São Paulo e prestei São José do Rio Preto. E também, por uma questão de proximidade, eu optei por ficar aqui em São José do Rio Preto, por dois motivos. Um, porque era bem mais próximo da minha família. Naquela época eu já tinha alguns familiares, meu pai principalmente, que não estavam muito bem de saúde, e eu achei melhor ficar por aqui mesmo. E tinha uma outra vantagem que eu gostava, que eu achei sempre muito interessante. Eu tinha uma aptidão pela área clínica, e aqui, diferente do HC na época, você fazia 2 anos de clínica e depois 2 anos de UTI. E lá no HC era 1 ano de clínica e 2 anos de UTI. E eu achei melhor fazer aqui. Antônio Carlos, eu gostaria que você explicasse para as pessoas o que é uma UTI. Mas isso você vai explicar no próximo bloco, nós vamos para um pequeno intervalo. Por favor, não mude de canal. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Estes são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto.
Olá, amigas e amigos, estão voltando com o segundo bloco do programa Saúde e Companhia. Hoje com a presença do Dr. Antônio Carlos, que é um médico com experiência em clínica e UTI. E no bloco anterior, eu pedi a ele que ele definisse o que é uma UTI. Olha, é uma definição ao mesmo tempo difícil e fácil. Difícil por quê? Porque a grande complexidade de procedimentos que é feito numa UTI, porque lá você lida com pacientes, obviamente, críticos, né? E que você não se concentra, esse paciente tem uma insuficiência cardíaca, esse paciente tem uma insuficiência renal, esse paciente tem uma pneumonia. Não. Muitas vezes o que você tem é um paciente só com tudo isso. Aliás, eu diria que muito frequentemente, né? Você veja, a gente tem pacientes transplantados, a gente tem pacientes que um pós-operatório de uma cirurgia complicada, a gente nunca tem um paciente bom, tá? Então, e a simplicidade que eu digo, essa é a parte complexa. E a parte simples é que você tem um sistema montado para que você tenha tudo à mão o mais rápido possível para você dar suporte àquele doente no momento certo. Não é aquele suporte que chegou atrasado, não é aquele suporte que... Você sabe que em vida, qualquer segundo é imprescindível, né? Então, a parte fácil da UTI é exatamente isso, você ter tudo à mão. Todos os recursos. Todos os recursos à mão para que você haja na hora certa. E essa coisa do intensivista que fica ali de plantão, olhando para o doente, olhando para os monitores e tal, você acha que o médico intensivista ele tem um perfil, quem nasceu para ser intensivista, ele tem esse perfil? Por exemplo, a maioria dos intensivistas, não sei se eu estou enganado, se me corrija, não tem consultório. Ele vive, aquela vida do intensivista 24 horas por dia. É isso? É isso. É isso. O perfil do intensivista, ele eu diria que é um perfil, ele não tem alguma dificuldade, talvez, espero não ser lixado depois, né? Mas eu imagino assim que tem uma certa dificuldade de lidar com o público ali. Ele é muito imediatista, é aquele cara que quer resolver a coisa rápido, que não tem paciência de esperar um exame, que não tem paciência de conversar muitas vezes não tem muita paciência de conversar com a família. Então eu acho que sim, é um perfil que não combinaria, na minha opinião. Eu conheço alguns colegas que têm consultório, mas assim, mesmo esses que fazem consultório, muitas vezes a gente percebe que a qualquer momento ele vai largar. Ele vai largar, como muitos que a gente já viu que largaram, né? Antônio Carlos, você hoje é um intensivista que trabalha basicamente no UTI de pós-operatório, né? Pós-operatório, excluindo cirurgia cardíaca, todas as outras cirurgias. Sim. Né? Você pode nos dizer assim, quais são as complicações mais frequentes que vocês esperam assim no paciente transplantado, que vocês veem no dia a dia? No transplantado, bom, as complicações assim que costumam ser em geral, não precisa ser nos transplantados. Na verdade, o que a gente espera numa cirurgia é não ver complicações, né? A gente sempre espera isso. E a gente espera também dar todo o suporte possível para aquele paciente não complicar. E esse é o propósito de uma UTI de pós-operatório. Não só tratar o que já aconteceu, mas também tentar tratar o mais rápido possível o que pode vir a acontecer, né? Então isso melhora bastante o prognóstico do doente e você tem um pós-operatório, um período pós-operatório mais curto, liberando esse paciente mais rápido para a enfermaria em melhores condições. Você acha que introduzir uma UTI de pós-operatório na instituição foi muito bom? Cara, eu sou suspeito para poder falar, mas eu achei uma das melhores sacadas que foi nos últimos tempos. Por quê? Porque existia um perfil de complicações pós-operatórias antes e depois da UTI do pós-operatório, entendeu? A gente tem um paciente com uma estadia no hospital,
uma deshospitalização muito mais precoce de um pós-operatório de cirurgia de grande porte, inclusive. Que é o que nós estamos falando. É o que nós estamos falando. Pacientes que antes tinham grande chance de complicar na ala, às vezes você não dava aquele atendimento rápido, aquela coisa que, às vezes a diferença entre você tirar um paciente de uma situação, de um processo inflamatório mais grave, é fazer um pouco de volume, você restringir um pouco de volume, ou você fazer pequenas mudanças, mas que tem que ser feito ali. Naquele momento, não dá para esperar. Tá? Isso eu acho que faz toda a diferença. Toda a diferença mesmo. Inclusive em complicações renais. Inclusive em preservação do rim. Preservação do rim. Preservação do rim, porque você veja, quando você vai fazer quando você tem uma paciente com um pós-operatório complicado, você também tem um paciente já idoso, muitas vezes já com a idade avançada, com outras patologias, seja cardíacas, cardiovasculares, né, de uma forma geral, pulmonares muitas vezes, e o rim sempre é prejudicado. Você sabe, 50% da vida do paciente vai ali. Ô, Antônio Carlos, quem está nos assistindo agora, tem uma cirurgia marcada para daqui a 15 dias, um mês, qual é um conselho que você daria para esse paciente que está se preparando para uma cirurgia? Olha, fazer um bom pré-operatório. Converse com o seu cardiologista, faça um pré-operatório muito bem feito, delimitando todas as suas limitações, porque o que vai diferenciar a sua evolução no pós-operatório é saber e delimitar exatamente quais são suas reservas. O que eu quero dizer com isso? Teu coração está funcionando bem? Você vai ter uma chance maior. Teu rim está funcionando bem? Melhorar a sua chance. Pulmão bom? Melhor a sua chance. Se você tiver uma grande reserva para poder queimar, tá? No pós-operatório, porque vai queimar, exige muito do corpo a recuperação pós-operatória. Se você tem uma grande reserva, você tem mais chance. Se você não tem, pelo menos que o seu médico e os que vão te acompanhar no pós-operatório tenham conhecimento disso. Se ele for um tabagista, o que é que você fala para ele? Um fumante? Olha, Renato, por mais que possa me crucificar novamente, parar de fumar um mês antes, 15 dias antes da cirurgia, não vai melhorar essa reserva. Não vai melhorar em nada. Já é um bom começo, mas não significa que vai melhorar alguma coisa, né? Mas se ele for um tabagista, eu acho que tem que fazer uma prova de função para a gente saber o quão esse tabagismo foi deletério para o pulmão dele. Isso é importante. Ô, Antônio Carlos, eu gostaria que você explicasse também o que é câmara hiperbárica, mas você vai explicar no próximo bloco, por favor, não mude de canal. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Estes são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto.
Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o último bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença do Dr. Antônio Carlos, que cuida de uma área muito importante de nossa instituição, que é, além da UTI, né, de pós-operatório, a qual ele já se referiu, ele cuida da câmara hiperbárica, ou das câmaras hiperbáricas da nossa instituição. O que é câmara hiperbárica, Antônio Carlos? Uma definição que a gente pode dar, assim, para bem técnica mesmo, é um vaso de pressão. Tá? É um vaso onde você consegue um casco, onde dentro desse casco, como se fosse uma sala, todo ele feito ou de acrílico ou de ferro, esse casco, você consegue aumentar a pressão dentro desse casco, dentro desse equipamento, de uma forma controlada, tá? Pelo operador que está externamente a esse casco. Ele controla a pressão dentro desse coisa e lá dentro desse casco, e lá dentro você recebe oxigênio. Pressão de oxigênio. Na verdade você vai aumentar a pressão lá dentro. Dependendo do tipo de máquina que nós estivermos falando, nós temos dois tipos de máquina. Tá? Uma é uma monoplace, onde cabe um único doente, e a multiplace, onde pode variar desde 2 doentes até infinidade de 500 doentes. Quais são as nossas e no hospital de base? No hospital de base nós temos duas máquinas, uma monoplace e uma multiplace. Uma monoplace, obviamente, com um doente e uma com 9 doentes dentro. As duas são de ferro ou são de acrílico? A monoplace... E segundo, tem diferença de uma para outra ser de ferro? Para mim é novidade, embora eu conheça câmara hiperbárica há muito tempo, que tenha de acrílico. Tem de acrílico. A monoplace normalmente são de acrílico, a maioria delas, ou então parcialmente de acrílico. Para deixar uma janela. E o grande problema da monoplace é a sensação de claustrofobia dentro da câmara. Né? É uma cápsula. É uma cápsula. E o acrílico alivia bastante essa sensação. Diferente da multi, na multi ela tem somente janelas, que a gente chama de escotilhas. Parece um navio. Lembra bastante aqueles sinos de mergulho, né? Ou submarinos e tal. Você tem escotilhas que são de acrílico para uma visão externa. Porém, o paciente não se preocupa muito com isso, porque lá dentro ele tem várias pessoas, tem inclusive um técnico que a gente chama de guia interno ou mergulhador, que está lá junto com o doente para dar toda assistência, toda orientação, tudo que é Ele é preparado antes para entrar psicologicamente na câmara? O paciente, sim. A gente tem uma avaliação o início da... Como é que é o processo? Esse paciente é avaliado previamente, quando chega no nosso serviço, encaminhado por um colega. Ele é avaliado onde a gente realmente identifica a necessidade de fazer a câmara hiperbárica, a indicação, aquele paciente está com o tratamento adequado e esse tratamento vai se beneficiar com a oxigenoterapia hiperbárica. A partir desse momento, esse paciente, a gente explica tudo o que pode acontecer, todos os cuidados que tem que ser tomado, e sempre lá dentro da câmara hiperbárica, ele vai entrar e não adianta, todos eles na primeira sessão entram com receio, tá? E é natural, é medo do desconhecido. Claro. Agora fazendo um parênteses aqui, Antônio Carlos, você explicou o que é a câmara hiperbárica, mas quais são as indicações fundamentais? Onde é que ela entrou na medicina que trouxe tanto benefício? Olha, Renato, os efeitos fisiológicos, na verdade, o que a gente faz na hiperbárica é aumentar a oferta de oxigênio. Você sabe, acho que a população em geral sabe, que sem oxigênio não existe metabolismo, não existe regeneração celular, não existe célula, não existe vida. Tá? E o que a gente faz é exatamente isso, aumentar em 10 vezes a quantidade de oxigênio dissolvido nos líquidos do paciente. Isso é muito importante, porque muitas pessoas pensam que na câmara hiperbárica o que vai fazer efeito é o oxigênio que vai ser absorvido na superfície da ferida. E não é isso não é importante, tanto que o paciente pode chegar lá com curativo, até o plástico, não tem problema nenhum. O que vai importar, na verdade, é o que ele vai respirar. E por isso que dentro da câmara ele fica com uma máscara de oxigênio. No caso da multiplace, no caso da monoplace, ele respira o próprio oxigênio, porque a monoplace é comprimida com oxigênio.
Então, esse oxigênio vai aumentar em 10 vezes a quantidade de oxigênio nos líquidos. Por que eu estou frisando o líquido? Porque nesse caso específico, Renato, não é importante a hemoglobina do doente. Ah, interessa se ele está com 4 de hemoglobina. 4 de hemoglobina ou 30 de... Nada. Não interessa nada isso aí. Porque o que ele vai importar para a gente é o líquido. O líquido. Mas a hemoglobina não é ela que plasma. carrega o oxigênio? É ela que carrega, mas para você ter uma hemoglobina completamente saturada, ou seja, carregada, com a carga completa dela, qualquer catéter de oxigênio é suficiente para isso, tá? Já na hiperbárica, não. Renato, eu vou te falar uma coisa, você como cirurgião, quando você pega uma grande úlcera de pressão, quando você pega uma lesão enorme, você sangra ali? Não sangra quase. Mas você transsuda plasma. A ferida fica toda úmida. Se você colocar gás, ele está toda úmida. O que nós estamos fazendo na cama hiperbárica é exatamente encher, lotar aquele plasma de oxigênio. Então ele vai nutrir todas as células nessa ferida enorme, que teoricamente não conseguiria chegar a sangue. E aí, nutrindo essas células, vai ter aporte de macrófagos, de células de combate à infecção, de antibiótico vai chegar no local. Nós teremos uma regeneração tecidual. Então, você vai realmente tratar os pilares da regeneração celular, tá? E quando a gente pensa em ferida, não pensa que ferida é só o que os olhos veem. Quando você fala numa infecção interna, tipo a osteomielite, tá? Que é um dos piores problemas no mundo, né? Difícil tratamento. Dificílimo tratamento. E ter uma ótima resposta com câmara hiperbárica, uma resposta muito satisfatória, desde que todos os passos sejam cumpridos. Pô, Antônio Carlos, nós estamos chegando quase no final do programa. Deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Para as pessoas que estão nos assistindo, é muito importante. Se uma dessas pessoas que está lá dentro, ela resolver sair, ela quiser sair, ela pode fazer isto? Pode. Sem prejuízo dos demais? Dos demais, pode sim. Principalmente na Multiplace, a gente tem o que a gente chama de anticâmara. Tá? Então, é uma câmara que está separada da câmara principal onde faz o tratamento. Aí, se ela quiser sair, basta você comprimir a anticâmara. Tá? A hora que a anticâmara estiver comprimida, automaticamente se abre uma porta, esse paciente pode sair ali e pronto, tá? Sem problema nenhum. Ele vai sair, ser descomprimido lá naquela anticâmara. Quantos anos nós já temos câmara hiperbárica no hospital de base? Em agosto desse ano, nós fizemos 20 anos de serviço de medicina hiperbárica do hospital. Ô, Antônio Carlos, o SUS remunera muito bem esse tratamento pelo câmara hiperbárica? Infelizmente, Renato, eu sou obrigado a dizer para você que não remunera, não é muito bem, ele não remunera. Não existe tratamento de hiperbárica pelo SUS. Tá? No nosso caso, no hospital de base, é importante notar que em termos de hospital-escola, a única câmara hiperbárica no país é a nossa, hospital-escola. O que é feito é que, graças à nossa administração... Mas o Unicamp, eu conheci câmara hiperbárica na Unicamp. Mas atualmente ativa só até a nossa, entendeu? Até onde é o Será que essa falta de remuneração que faz com que esses outros hospitais não tenham câmara hiperbárica? Com certeza, né? Porque se você não remunera um tratamento, quem é que vai pagar a conta? Porque a sessão de câmara hiperbárica não é uma sessão barata. Entendeu? E como é que nós fazemos no nosso hospital de base, que eu sei que nós tratamos o SUS, paciente de SUS lá? Quem é que absorve esse... Na verdade, é exatamente esse o ponto que eu queria falar. Graças à nossa administração do hospital de base, a gente consegue administrar os recursos que a gente obtém através de convênios, que uma parte dos doentes que fazem no hospital de base a hiperbárica são convênios. Então, com o que gera de recursos esses pacientes, nós conseguimos fazer uma parcela dos nossos pacientes que são originários do hospital, com o objetivo primordial e hoje muito em voga para a administração hospitalar, que é a deshospitalização do doente, né? É nítido que todo paciente que faz hiperbárica
consegue sair mais rapidamente do hospital do que um outro paciente com a mesma patologia que não fez. Ô, Antônio Carlos, nós estamos chegando no final do programa, é extremamente importante que a população entenda isso, né? Às vezes nós internamente fazemos crítica à diretoria, Dr. Jorge Fares, etc., mas o cobertor é muito curto. Um hospital que com essa complexidade consegue dar atendimento ao doente grave do SUS e sem remuneração, realmente o SUS, claro que é nosso grande plano de saúde, mas temos muito o que avançar ainda. Antônio Carlos, deixe uma mensagem para os nossos telespectadores. Estamos acabando o programa, por favor. Olha, o que eu poderia falar para vocês é que eu acho muito bacana esse tipo de iniciativa que o Renato, o Dr. Braille tiveram de fazer essas explicações para a população. Porque a medicina hoje está mais em voga a crítica do que o elogio, né? E a gente tem em São José do Rio Preto, hoje, e não diria nem hoje, eu acho que sempre teve, né? Uma instituição muito séria, com um corpo clínico muito sério e com uma estrutura que é surpreendente e que muita gente não conhece, que é o nosso bom e velho hospital de base, né? Eu nunca trabalhei em outro lugar, por poucos períodos, trabalho no hospital de base, eu sou até, como vou repetir novamente, suspeito para poder falar, mas realmente o povo precisa conhecer mais o hospital, participar mais e ajudar mais a sociedade, ajudar. Eu acho que a grande mensagem é essa. Nós temos uma joia na cidade, nós precisamos cuidar dela. Obrigado a todos, paz e saúde e até o próximo programa.